Capítulo 19. Anne. Nunca uma tal alegria reinara no quarto de brincadeiras das crianças da família grande. Jamais haviam sonhado com um prazer tão grande como o que resultava da convivência íntima com a menina que não é mendiga. Nunca tinham tido uma amiguinha que tivesse passado por tantas aventuras e infortúnios, e isso tornava um verdadeiro tesouro. Todos queriam escutar uma e outra vez as suas desventuras. Sentados frente a uma lareira num quarto grande e confortável, Sara descreveu-lhes o quanto umas águas furtadas podiam ser frias, despidas e tristes. Mas tudo isto perdeu o significado quando ouviram a história de Melquisedeque, dos pardais e de tudo o que se podia avistar dos telhados da cidade, bastando para tal subir numa mesa e enfiar a cabeça e os ombros em uma janela. É claro que a história mais apreciada foi a do banquete e a do sonho tornado realidade. Sara contou-a pela primeira vez no dia a seguir a ter sido encontrada. Vários membros da família grande tinham ido lanchar na sua companhia, e com eles sentados no tapete frente à lareira, Sara relatou a história à sua maneira, e o cavalheiro indiano escutou-a, ao mesmo tempo que a observava. Depois de terminar, Sara olhou para ele e pousou a mão no seu joelho. Este é o meu lado da história. Por que não nos conta o seu lado, tio Tom? O cavalheiro indiano pedira-lhe que o tratasse por tio Tom. Ainda não conheço o seu lado da história e estou certa que é muito bonito. O Sr. Carrisford contou-lhes então que, estando sozinho doente e entediado, Ram Dass tentara distraí-lo descrevendo os transeuntes. E havia uma criança que passava ali frente à janela mais vezes do que qualquer outra pessoa. O seu interesse por ela começara então a desenvolver-se, em parte porque não parava de pensar em outra menina, e por outro lado porque Randaz lhe relatara a visita que fizera às águas furtadas, da casa do lado para recuperar o macaco que fugira. Descrevera o ar triste da menina e o seu porte e atitude, nada condizente com o de uma criada. Aos poucos, Randaz fora fazendo mais descobertas sobre a vida de miséria da menina das águas furtadas, e perante a simplicidade de atravessar o telhado até a janela dela, ocorrera-lhe uma ideia. Saíbe, eu podia esgueirar-me até lá, quando ela não estivesse, e acender o lume. Quando ela voltasse, molhada e gelada, iria encontrá-lo a arder e pensaria que tinha sido obra de um mágico. A ideia parecera tão fantástica ao Sr. Carrisford que o seu rosto sorumbático se iluminara com um sorriso. Feliz por isso, Randaz resolvera melhorar a ideia, explicando ao patrão com um prazer quase pueril que seria muito simples fazer muito mais do que apenas acender o lume. Os preparativos para a execução do plano tinham preenchido e animado muitos dias que de forma que teriam se arrastado penosamente. Na noite do fracassado banquete, Randaz mantivera-se de vigia, tudo pronto nas suas próprias águas furtadas para ser transportado pelo telhado. A pessoa que o iria auxiliar esperava com ele, igualmente encantada com aquela menina e com esta incomum aventura. Randaz estava deitado sobre as telhas de ardósia e espreita na janela, quando o banquete chegara ao seu desastroso final. Depois de se assegurar de que Sara dormia, num sono pesado, introduzira-se no quarto munido de uma pequena lanterna, enquanto seu cúmplice permanecia do lado de fora e lhe passava as coisas. Uma ocasião em que Sara se mexera, Randaz apagara num ápice a lanterna e deitara-se de barriga para baixo no chão. As crianças ficaram sabendo estas e muitas outras coisas emocionantes, fazendo várias perguntas intermináveis. Fico tão feliz que o meu amigo fosse o tio Tom, declarou Sara. Nunca existiram dois amigos como os que os dois se tornaram. De alguma forma pareciam completar-se um ao outro.
O cavalheiro indiano nunca na vida tivera uma companhia que apreciasse tanto como a de Sarah. No espaço de 1 mês, como o Sr. Kermit o profetizara, transformara-se num novo homem. Estava sempre divertido e interessava-se por tudo e começou a retirar um verdadeiro prazer da riqueza que imaginara vir a detestar e a encarar como um fardo. Havia tanta coisa para planejar em prol de Sarah. Entre os dois brincavam que ele era um mágico e que um dos seus prazeres era inventar coisas para surpreender. Sarah encontrava flores magníficas e exóticas a crescer no seu quarto. Pequenos presentes excêntricos escondidos debaixo das almofadas, e certa vez escutaram qualquer coisa na porta da biblioteca. Quando Sarah foi ver do que se tratava, deparou-se com um enorme cão, um esplêndido boarhound russo, com uma magnífica coleira de ouro e prata, onde se lia a seguinte inscrição: "Sou Boris e estou a serviço da princesa Sarah." O cavalheiro indiano não esquecia a imagem da sua princesinha vestida de farrapos. As tardes que as crianças da família grande, ou Ermengarde e Lotte, passavam na companhia de Sarah eram muito divertidas sempre. Contudo, os melhores momentos eram aquelas horas que Sarah e o cavalheiro indiano passavam sozinhos a ler ou a conversar. Muitas coisas interessantes ocorriam nestas ocasiões. Certa vez o Sr. Carrisford, levantando os olhos do livro que estava a ler, reparou que a sua amiga estava lá há algum tempo, muito quieta a contemplar o lume. "O que está imaginando, Sarah?" perguntou. Sarah girou a cabeça com um brilho no olhar. Estava recordando aquele dia em que tive tanta fome e a menina que conheci nesta ocasião. "Foram tantos os dias em que você teve fome. Qual dia que você está falando?" perguntou o cavalheiro indiano num tom muito triste. "Eu esqueci de que o tio não sabe. Foi no dia em que o sonho se tornou realidade", explicou Sarah. Contou-lhe então como nesse dia encontrara uma moeda de 4 dinheiros na sarjeta enlameada e decidira comprar pãezinhos doces numa padaria, deparando-se com uma criança ainda mais esfomeada do que ela. Contou o sucedido de uma forma bastante simples, em poucas palavras, mas o cavalheiro indiano, ainda assim, teve de tampar os olhos com a mão e cravá-los no tapete. E estava aqui imaginando uma espécie de plano. "Gostaria de fazer alguma coisa por esta criança", afirmou Sarah, quando terminou de contar a história. "E o quê?" "Pode fazer o que quiser, princesa", disse o Sr. Carrisford em voz baixa. "Eu estava pensando", hesitou Sarah. "O tio diz que eu tenho muito dinheiro e estava pensando em ir falar com a senhora da padaria e pedir-lhe que, sempre que visse crianças com fome sentadas à porta da padaria ou a olhar na vitrine, em especial naqueles dias em que o tempo está muito mau, mandasse-as entrar e lhes desse alguma coisa para comer. No final, podia enviar-me a conta. Seria possível fazer isso, tio Tom?" "Sim, tratará deste assunto já amanhã", declarou o cavalheiro indiano numa voz decidida. "Obrigada, tio. Eu sei o que é ter fome, e é muito difícil quando nem sequer conseguimos fazer de conta que temos a barriga cheia. Sim, minha querida, com certeza deve ser. Tente não pensar nisso. Vem sentar aqui e pensa apenas que é uma princesa." "Sim, e posso distribuir pão pelos mais pobres", disse Sarah sorrindo. Foi então sentar-se e o cavalheiro indiano, por vezes também gostava que ela o tratasse desta forma, deitou-lhe a cabeça no joelho e acariciou-lhe os cabelos negros. Na manhã seguinte, ao chegar à janela, Miss Minchin deparou-se com uma cena que muito a desagradou. A carruagem do cavalheiro indiano com os seus elegantes cavalos estava parada frente à casa ao lado, e o Sr. Carrisford, na companhia de uma pequena figura confortavelmente envolta em peles, descia os degraus para entrar nela. A pequena figura era familiar e recordou Miss Minchin de um passado não muito distante.
Atrás dela vinha uma outra figura que ela conhecia igualmente, mas cuja visão lhe provocou uma imensa irritação. Era Becky, que no papel de dama de companhia seguia a sua jovem patroa até a carruagem, segurando uma manta e outros pertences. Becky exibia um ar feliz e faces redondas e rosadas. Pouco tempo depois, a carruagem deteve-se em frente à padaria e os seus ocupantes desceram dela, por coincidência, ao mesmo tempo que a padeira colocava um tabuleiro de pãezinhos doces acabados de fazer na vitrine. Quando Sara entrou na loja, a mulher virou-se e foi colocar-se atrás do balcão. Por um momento fitou Sara com os olhos semicerrados e, depois, o seu rosto bonacheirão iluminou-se. Tenho a certeza de que me lembro de você, Miss. No entanto, explicou ela. Sim, a senhora uma vez me deu 6 pãezinhos por 4 dinheiros e a menina deu 5 deles a uma mendiga. Nunca mais me esqueci disso, interrompeu a padeira. A seguir, virou-se para o cavalheiro indiano. Peço desculpa, caro senhor, mas a verdade é que não é costume encontrar uma criança que se apiede assim do sofrimento alheio. E isso nunca mais me saiu da cabeça. Perdoe o meu atrevimento, Miss, disse então a Sara, mas a menina está com um ar mais rosado e, bom, melhor do que naquele... Estou melhor, de fato, obrigada, e muito mais feliz. Venho pedir que fizesse uma coisa por mim. Eu, Miss? Oh, ora essa, com certeza, Miss. O que eu posso fazer por você? Disponibilizou-se a padeira sorrindo de orelha a orelha. Inclinando-se sobre o balcão, Sara explicou, então, a sua ideia para mitigar a fome das crianças vagabundas e esfomeadas. A mulher observou-a e escutou-a com um ar espantado. Oh, com certeza será para mim um prazer, Miss. Sou uma mulher trabalhadora e atarefada e não consigo fazer muito sozinha. E a verdade é que por todo lado só vemos miséria. Mas eu posso dizer-lhe, Miss, e perdoe a minha modéstia, que desde essa tarde fria e chuvosa, distribuí muito pão, pensando em você e no quanto a menina devia estar gelada e esfomeada, mas ainda assim abdicou dos seus pãezinhos quentes como se fosse uma princesa. O cavalheiro indiano não pôde deixar de sorrir ao escutar aquilo. E Sara sorriu também, recordando o que dissera para si mesma, quando colocara os pãezinhos no colo da andrajosa criança. Ela tinha um ar tão desgraçado, tinha ainda mais fome do que eu, relatou ela. Estava morrendo de fome. Desde então, muitas vezes me falou disso e de como, sentada ali no degrau, encharcada e sem forças, sentia como se tivesse um lobo dentro do estômago, confirmou a padeira. Oh, então você voltou a vê-la desde aquele dia? Sabe onde ela está? Perguntou Sara ansiosamente. Sei sim, Miss, ela está ali na sala das traseiras. Há um mês que veio para cá. Ela será uma bela moça, esforçada e trabalhadora. Nem imagina a ajuda que ela tem sido para mim na loja e na cozinha. Dirigiu-se à porta da pequena sala dos fundos e regressou ao balcão na companhia de uma menina. Era a pequena mendiga, limpa e condignamente vestida, e sem o menor indício de que passara fome. Tinha um ar envergonhado, mas um rosto bonito, tendo perdido aquele olhar meio selvagem. Reconheceu Sara no mesmo instante e colocou seu olhar para ela com um ar de admiração. Naquele dia, eu disse que você viesse falar comigo sempre que tivesse fome, e quando ela vinha, pedia para me fazer uma coisinha ou outra. Ela não se furtava a ajudar-me e comecei a simpatizar muito com ela. Acabei por lhe dar um trabalho e um teto, e ela me ajuda, e ela é muito agradecida, muito grata. O nome dela é Anne, não tem outro. As duas crianças contemplaram-se durante uns minutos.
Depois, tirando a mão do regalo, Sara estendeu-a por cima do balcão e Anne tomou-a entre as suas e olharam-se nos olhos. Fico muito feliz e acabei de ter outra ideia. Creio que a senhora Brown não se importará que seja você distribuindo o pão e os pãezinhos doces pelas crianças. E talvez você até gostasse de fazer isso, uma vez que também sabe o que é ter fome. Propôs Sara. Sim, miss, respondeu a menina. Apesar das suas poucas palavras, Sara percebeu que ela a compreendera. Despediram-se e Anne ficou olhando-a abandonar a loja com o cavalheiro indiano, entrar na carruagem e partir. Fim.